Bom dia, querido irmão, graça e paz. Passando aqui para darmos sequência ao nosso devocional, deixarmos uma breve meditação na palavra do Senhor. Nós estamos seguindo na carta de Paulo aos Gálatas. Desta feita, vamos ler o capítulo 3, versos de 15 a seguir. Diz assim a palavra: Irmãos, apresento-lhes um exemplo da vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimos a uma aliança irrevogável. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observem que as Escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. É isto que quero dizer. A lei, que veio 430 anos depois, não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. Portanto, ou tendo isto em vista, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. No entanto, Deus, em sua bondade, a concedeu a Abraão como promessa. Paulo continua mostrando, ele vem trabalhando a ideia da justificação pela fé somente, e ele vem fazendo um contraste entre a fé e a lei, mostrando que nós somos declarados justos, somos justificados pela fé e não pela observância à lei, que a lei não pode nos tornar justos diante de Deus. E ele vem dando alguns exemplos, ele vem falando da fé de Abraão, vem mostrando a maldição da lei e a bênção da fé, e agora ele vai mostrar que está mostrando a diferença entre a lei e a promessa que Deus fez a Abraão. Então ele parte do princípio mostrando esse exemplo da vida diária, ou esse exemplo cotidiano, que Deus havia feito essa promessa a Abraão, lá no início, né? E essa promessa, ou essa aliança, ela é irrevogável, ou não pode ser quebrada, desfeita. Foi Deus quem fez essa aliança com Abraão. Então observe que a Abraão e ao seu descendente, se referindo a Cristo. Desta forma, ele faz a citação que a lei veio 430 anos depois da promessa ter sido feita. Então, observe que a lei não pode revogar esta aliança de Deus. Primeiro, porque ela é irrevogável. Segundo, porque foi Deus quem a fez. Deus que a fez. Terceiro, porque ela veio em primeiro lugar. Essa aliança veio em primeiro lugar, foi feita com Deus e Abraão, e ela é irrevogável, indestrutível, incorruptível. Ninguém pode rompê-la, quebrá-la. Então, não tem como, meus queridos, sermos declarados justos a não ser pela graça de Deus, pela fé, pela obra de Cristo na cruz. Esse meio já foi decretado, determinado por Cristo, por Deus. Então nós não podemos incluir nada mais a esta aliança, a esse modelo que Deus estabeleceu. Na verdade, antes que houvesse mundo, de como ele resgataria, restauraria, justificaria pecadores. Este modelo que Deus estabeleceu, ele é único, ele é eterno, ele é irrevogável. Nós não somos justificados de outra forma, a não ser pelo sacrifício de Cristo, a não ser pela graça de Deus,
a não ser pela ação de Deus. Deus nos declarando justos em Cristo Jesus. Qualquer outra forma, qualquer outro meio, ou até mesmo pessoas que querem agregar ao sacrifício de Cristo alguma coisa para dizendo não, Cristo e mais alguma coisa, esse sistema é falho, esse ensino é herético. Nós somos salvos unicamente e exclusivamente pelo que Cristo fez. A ação é de Deus nas nossas vidas. Então, Paulo está falando justamente sobre isso, dizendo, olha, essa aliança é irrevogável, é inquebrável. É uma aliança que Deus tem com o seu povo, no caso com Abraão e seu descendente, que é Cristo. Então ele mostra objetivamente que a lei não pode suprir esse papel e não pode quebrar essa aliança. A lei não pode fazer isso. Então ele continua dizendo o seguinte, olha lá, pois isto é que quero dizer, a lei veio 430 anos depois, não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. Então observe que se a lei pudesse anular, se disséssemos assim, bom, Deus nos fez a aliança, na aliança nós somos justificados por fé, é por graça, é Deus quem faz, mas chegou a lei. A lei quebrou essa aliança, agora nós somos salvos pela lei, pela observância da lei. Há alguns perigos em crermos assim. Primeiro, porque Deus deixaria de ser Deus. Né? Deus deixaria de ser Deus. Que Deus é esse que faz uma aliança e quebra essa aliança, e essa aliança é quebrada e começa agora pelo sistema da lei? Não. O nosso Deus é perfeito, o Deus da Escritura é perfeito. Ele nos declarou e nos declara justo por causa de Cristo Jesus. A obra de Cristo na cruz, não é por causa da observância da lei, não é pelo que eu faço ou deixo de fazer, é pelo que Cristo fez. É unicamente, exclusivamente pelo que Cristo fez. Paulo prossegue. Portanto, ou tendo em vista isso que foi dito até aqui, de que a aliança é irrevogável e de que a justificação se ampara nessa aliança, ele diz assim, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. Então, irmãos, se é pela lei, já não é pela promessa. As duas coisas são antagônicas, são contrárias. Se eu observo a lei, obviamente eu não vou recebê-lo pela promessa, mas a Bíblia nos diz que é por causa desta promessa, é porque pelo que Deus fez. Então ele diz, se a aceitação, se a herança pudesse ser recebida pela aceitação da lei, ela não viria pela aceitação da promessa. Se é pelo cumprimento da lei, não pode ser pela promessa, porque as duas coisas são antagônicas, ou é graça ou é lei. Nós não podemos unir as duas coisas. Ou nós recebemos por graça, ou nós recebemos por lei. A Bíblia diz que é por graça. Muitos acham e vivem dizendo que é pela lei, mas a Bíblia é clara em afirmar que é pura graça de Deus. Pura graça de Deus. Né? Então, observe que ele diz o seguinte, no entanto, Deus, em sua bondade, a concedeu a Abraão como promessa. No entanto, Deus diz, olha, Abraão, você será justificado pela fé, não pelo que você faz, não pelo que você deixou de fazer. Não só você, os seus descendentes, aquelas pessoas que serão alcançadas pela graça, todos serão alcançados pela fé. Nunca pelo que eles fizeram, nunca pelo que eles vão fazer, porque na verdade não repousa em nossas obras. Não repousa em nossas obras, repousa na obra de Cristo. Repousa na obra de Cristo. Nós somos salvos pela graça, meus irmãos, pela fé em Cristo Jesus.
E essa é uma verdade imutável da palavra de Deus. Que Deus nos ajude a crermos assim. Se Deus nos permitir, no próximo encontro veremos o propósito da lei. E isso vai ficar cada vez mais claro. A ideia aqui é que Paulo vai nos mostrando que vai ficando cada vez mais nítido, que nós entendamos que somos alcançados pela graça de Deus, que somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe o seu dia. Um forte abraço.